Luiz Capelletti Lauer, professor, treinador e idealizador da escolinha Meninos Bons de Bola do bairro São Miguel. Professor, grande abraço, bom dia, prazer em recebê-lo aqui na nossa programação. Bom dia a todos os ouvintes aí da Web Rádio Cidade. Para nós também é sempre um prazer estar vindo aqui, né, falar um pouquinho com você, nosso amigo querido Cadu aí, e com todos os ouvintes da rádio. Vamos contar um pouquinho hoje, professor, da história da escolinha, quando ela surgiu e por que você teve essa ideia? Então, eu fazia treinamentos junto ao professor Luiz no Marrequinho, né, antigamente ali, no anos de 2021. E nos sábados de manhã, que era horário de folga, eu comecei com um projeto social chamado Menino Bom de Bola, aqui no ginásio do Cristo Rei, né, onde o famoso Carlão aí do bairro que cuida do ginásio, né. E aos poucos foi crescendo esse projeto, até que fiz o meu desligamento da equipe do Marreco, continuei somente com a escolinha aqui, com mais dias daí, né? A gente incluiu os meios de semana aí, segunda, quarta e sexta, além do sábado. Então estamos aí até hoje atuando 4 dias por semana. E uma novidade agora, né? Fechamos com o Ser Sadio uma grande parceria nas terças e quintas, que a gente tinha folga, né? Então agora são 6 vezes por semana aí, treinos do MBB Futsal em Francisco Beltrão. Quando que saiu aqui do Cristo Rei e foi pro Flávio Morcelli? Então, aqui do Cristo Rei para a ida ao São Miguel começou no final do ano retrasado para início do ano passado, né? Então ali entre novembro de 2023 a janeiro de 2024 a gente fez essa mudança para o ginásio São Miguel. Quantos atletas começaram contigo aqui no Cristo Rei? Aqui no Cristo Rei a gente começou na época com a categoria sub-13 e 15, que hoje em dia os meninos aí já têm 18, 19 anos, alguns 17 ainda. A gente começou com cerca de 20 a 30 meninos. Até um dos meninos que treinava comigo aqui, agora é o nosso preparador de goleiros, né? Também vai iniciar aí a faculdade de Educação Física, é o nosso querido amigo Cauê. O Big, famoso Big. Isso, famoso Big. E desde que está lá no São Miguel, a gente observa que não é uma escolinha simples, que é uma escolinha de alto rendimento, né? O que você diria que tem de diferente de uma escolinha normal para uma escola de alto rendimento? Isso, a gente trabalha no alto rendimento, né, que é voltado para competições. Então, nós temos treinamentos aí selecionados, treinamentos táticos, visando sempre o alto nível dos meninos para estar participando dos maiores campeonatos que tem para participar, né? Tanto que a gente sempre está jogando Copa do Brasil, jogando a Federação Paranaense, o estadual da INFP e a Copa Mundo, né? Então a gente sempre está jogando no mais alto nível e essa é uma característica da escolinha do alto rendimento. Professor, e como que você olha para o jogador e você define, não, esse tem que vir jogar pra gente porque esse é muito bom. Como é que foi feita essa análise? É uma curiosidade. Então a gente que está sempre no meio, a gente analisa muito a parte tática do menino, né? Não a questão só da, o menino chuta forte ou o menino consegue driblar o colega ali e faz um gol. A gente analisa toda a parte tática, a parte de cabeça, a parte de inteligência do menino na questão de posicionamento e demais, né? Não é somente saber chutar, não é somente ter o drible com a bola no pé e depois não saber marcar. Então tem tudo um agrupamento de questões, né? Ou seja, essa metodologia que você aplica dentro da Hum. escolinha é algo exclusivo teu. Você criou essa metodologia. Isso, eu acredito que sim, né? Eu trabalho com o meu pensamento, que eu acho que é o mais correto de ser feito na questão de jogadas, na questão tática, de marcação. Claro que a gente sempre está estudando, né? Tem grandes profissionais aí na área que a gente acompanha, profissionais de Liga Nacional. Então a gente sempre vai aprendendo mais ainda e muda, faz o jeitinho brasileiro, muda pro jeito que a gente pensa, algum detalhe ou outro, e continua um pouco com esse auxílio de grandes profissionais e um pouco com o nosso pensamento. Hoje são quantos alunos ao todo na escolinha? Nós estamos com cerca de 130 a 140 alunos, né, no total, mas acredito que agora com o novo polo aí a gente vá para a meta de 200 alunos aí até o final do ano. Dizendo que não são somente do bairro São Miguel, né? Tem de todos os bairros da cidade que vem treinar no Flávio Morcelli. E isso aqui no São Miguel a gente já abrangiu toda a cidade, também para ficar melhor a logística de alguns e também para alguns novos alunos que vão poder estar treinando, a gente abriu esse polo na Cidade Norte. Então, a ideia é fomentar ainda mais, né, o MBB na cidade.
Eu sei que o teu celular não para de pipocar mensagem de gente querendo vir treinar no MBB. Tem espaço para todo esse povo? Sim, a gente tem vários horários, né? Então, de segunda a sábado, igual eu comentei, cada um vai se encaixar no seu horário, na sua categoria. E com certeza, quem quiser vir, tá bem-vindo. Quais as categorias que o MBB trabalha hoje em dia? Nós trabalhamos com o 7 até o 17. Ano que vem vamos implementar mais o sub-18 na escolinha. E se der tudo certo, e também a equipe adulta, né? Que é um planejamento que a gente vem fazendo aí desde o ano passado. E com relação às meninas, a gente observa que tem algumas no Hum. sub-7, tem algumas um pouquinho mais velhas. Tem projeto para que se aumente as meninas também na escolinha? Tem também. A gente quer fazer um projeto que a gente fomente também o futsal feminino em Francisco Beltrão, que ele está parado, né, praticamente. A gente vê pouquíssimos treinos, né, do feminino. Por enquanto, as meninas estão treinando junto aos meninos, né, cada uma na sua categoria. A gente tem cerca de 7, 8 meninas hoje em dia na escolinha. Professor, qual foi a principal conquista da escolinha Meninos Bons de Bola? Qual que é o título mais importante de todos até agora? Então, em 4 anos aí a gente tem 68 títulos, me desculpa, 68 títulos. Muito bacana, todos foram muito importantes para a escolinha estar crescendo e dar visibilidade e também a importância para os meninos, né, da conquista, da medalha, tudo. Mas com certeza o título da Copa do Brasil no Rio Grande do Sul, da equipe Sub-10, foi o título mais importante por enquanto da escolinha. Mas se der tudo certo, aí vamos por mais. Tá certo. Professor, falando um pouco das competições, muita gente não conhece quando a gente fala NFP. Explica um pouquinho para nós o que é a NFP e quais categorias o MBB está dentro da NFP. Então, a NFP ela é uma liga, né, do Paraná, criada para competições de base. Então, todo mundo conhece bastante a federação, mas vou explicar um pouquinho da NFP, mas só para o pessoal entender um pouquinho. É a mesmas características da federação, né? Então, todas as equipes se inscrevem, a maioria joga as duas competições, inclusive, o nível é altíssimo também. É um estadual de base, você joga por fases, né? Então, cada fase você vai, joga, se classifica para a próxima e vai eliminando até chegar nos 8 finalistas, que é numa fase final em uma única cidade. Então, a NFP ela é conduzida pelo professor Mané há mais de 10 anos. O Mané mora e reside lá em Foz do Iguaçu. Tem uma baita estrutura de competição, é muito bacana. Nós do MBB Futsal vimos isso, então sempre estamos participando também. Então a gente sempre joga a federação e o estadual da NFP. Estamos disputando esse ano com 8 categorias, o estadual da NFP, são elas o 9, 10, 11, 12, 14, 16, 15 e 17. Também queremos comentar, né, que somos líder em algumas delas, né? Quais Então, categorias? a categoria sub-17 no momento aí também está disputando liderança. A equipe do sub-10 também temos que esperar a nova atualização de tabela, também está na disputa da liderança. E todas as equipes, por enquanto, estão na competição, né? Já teve várias eliminatórias, teve equipes já que jogaram 3 fases, 2 fases, e a gente segue vivo, né? Então, em todas as categorias, muito importante. O sub-9, o sub-10, o sub-11, o sub-16 e o 17 invictos, por sinal. O 10 são 10 jogos e 10 vitórias, é isso? Isso, o sub-10 jogou 9 partidas já no estadual, 9 vitórias. E desculpa o engano aqui, o sub-16 infelizmente tem uma derrota. Mas o resto só vitórias também. Como é que se avalia a qualidade dos meninos que estão dentro do MBB? Porque nós temos acompanhado assim jogos de altíssima intensidade, altíssimo nível, com jogadas ensaiadas, não é aquele chutão para lá e para cá. É um jogo como se fosse profissional, mas eles têm 10, 12, 13 anos. Isso, é tudo com treinamentos, né? Igual eu coloquei antes, a gente tem aí jogadas ensaiadas tanto na parte de saída de bola, sob pressão, quebra de linha, tudo a parte tática, a equipe vem se comportando muito bem. A gente trabalha desde o sub 7, 8, 9 com o mesmo trabalho que o 16 e o 17 faz. Então, a gente tem um segmento único aí na escolinha,
que é padrão para todas as categorias, né? Então, as jogadas, desde o 7 ao 17, claro que algumas a gente tem que implementar alguma coisa nos maiores, algumas a gente não pode fazer nos menores por motivos de regra da federação. Exemplo, do 7, 8 e 9 tem que ter 3 toques no lateral para poder finalizar no gol. Então tem alguma outra questão que a gente dá um pequeno ajuste. Mas o padrão em geral de saída de bola, de lateral, de escanteio, marcação, de todas as categorias é da mesma maneira. Falamos da NFP. E no Campeonato Paranaense de Futsal, quais são as categorias que estão disputando? No Paranaense, a nossa escolinha entrou aí com 4 equipes, né? Sendo ela o Sub-9, o Sub-10, Sub-16 e Sub-17. No total, até agora, a gente disputou 17 jogos, né? Foram 17 jogos da federação, sendo 3 vitórias do Sub-9, 6 vitórias do Sub-10, 5 vitórias e uma derrota do 16 e uma vitória e uma derrota do 17. Então não temos nenhum empate ainda na federação. Temos 15 vitórias e 2 derrotas. O nível da competição da federação, a gente já viu que é elevado. Quais seriam aí as principais forças do estado que estão disputando essa competição? Então, temos várias escolinhas muito fortes, varia um pouco de cada categoria, né? Tem escolinhas que são muito fortes em algumas categorias, temos escolinhas que não são tão fortes na mesma, porém é forte em outra. É um pouco difícil dizer assim, no geral, mas temos algumas escolinhas muito conhecidas, como a DAF de Cascavel, sempre vem muito forte até o Sub-13, do 7 ao 13. A 3 Beta, por exemplo. A 3 Beta, a FutFoz também muito forte sempre. Pessoal de Londrina, FIP, Arena Futsal, Pessoal Maringá. da nossa capital. Também. Guritibanos é muito forte. Curitibanos também, que são 2 clubes diferentes, mas são parecidos o nome. AFA Figas, AFA Diamante também. Sempre equipes assim muito competitivas. A Cefute de Toledo também. Próprio Medianeira, sempre com equipes competitivas. E temos inúmeras aí para citar, na verdade. Qual é o time melhor colocado até o presente momento na federação? Então, a nossa equipe Sub-9 é líder geral do campeonato, né? Então, a gente vai para a segunda fase nesse final de semana, mas no momento somos líder geral. O Sub-10 está entre os 4 de 60 clubes aí. Sub-16 está em 7º de 40 clubes. E o Sub-17 ainda está muito no início, né? É chave de grupo ainda, mas estamos na zona de classificação para a segunda fase. Então, falando um pouquinho de amanhã. Amanhã tem viagem. Sim, amanhã vamos a Foz com o Sub-9. E quais são os 3 adversários que o Sub-9 terá pela frente lá em Foz do Iguaçu? Então, amanhã a gente enfrentará 3 grandes equipes, né? A equipe do Mater Dei aqui de Pato Branco, a equipe do A3 Beta e a equipe do Scorpions. São 3 equipes muito fortes. Ou seja, nada de facilidade para o MBB nesse final de semana. Não, até a gente sempre respeitando as outras equipes, né? A gente vai com o nosso trabalho, espero que conseguimos ótimos resultados, mas nenhum jogo será fácil. Com certeza. Professor, e o que esperar do MBB Futsal para o futuro? Porque você é um jovem ainda. O que se imagina da tua carreira como professor de educação física? O que se imagina? Para onde vai o MBB Futsal? A nossa ideia é cada vez mais dar uma melhor estrutura aos pais e aos alunos, né? Aos poucos a gente está conseguindo, a gente vai crescendo, né, com muito trabalho. E acredito que o maior sonho aí é a gente ter uma grande escolinha dentro da cidade de Francisco Beltrão, sendo reconhecida tanto no município, tanto no Paraná e tanto nacionalmente, jogando aí várias competições importantes. E, e sonhar, né, que a gente vá muito bem, que dure muitos e muitos anos aí a escolinha, que é o meu sonho, né? Desde que eu iniciei, desde que eu me conheço aí por gente, Sim, sim. é o sonho que a gente tem de estar com esse projeto, com as criançadas aí sempre junto e com bastante gente apoiando e gostando do projeto para ter incentivo também. A gente sabe, né, professor, que nem todos eles serão jogadores profissionais, mas fazer parte da formação do caráter deles, de ensinar boas maneiras, de alguma maneira a educação com os pais, ser obediente, já valeu a pena, né? Com certeza, tudo isso que você citou, né, Cadu, é de extrema importância. Não é porque a gente tem uma escolinha de alto rendimento que a gente não vai
ter todo esse cuidado, né, da parte de cuidado social, de inclusão, de conversar com novos colegas, de fazer novas amizades, de conhecer novas cidades, que também para eles sempre é uma novidade quando a gente vai viajar, que eles nunca foram nas cidades que a gente vai, conhecer ginásios, equipes diferentes. Então, assim, a gente tem o alto rendimento, mas a gente também foca nessa parte com os meninos que são ali da escolinha do alto rendimento. E algo também que me chama bastante atenção é aquela pegada no pé com relação às notas, né? Ao boletim, a ida para a escola, isso é bastante importante, né? Tem que ser craque na bola, mas na escola também. Com certeza, né? Os pais aí sempre presentes nessa parte do colégio e aos meninos que vêm de fora, que moram aqui conosco também, a gente tem essa cobrança com eles. Professor, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui dentro do nosso programa. E a TV Cidade amanhã viaja junto mais uma vez com o Sub-9 e esperamos que nós possamos trazer as informações e narrar 3 excelentes jogos e vamos sonhar com muitos pontos lá em Foz do Iguaçu, professor. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui e com certeza, né? Amanhã a TV Cidade estará lá, a TV do MBB Futsal, né? E para nós é sempre uma alegria que a TV Cidade está transmitindo nossos jogos e com certeza vamos dar o melhor para trazer os maior número de pontos possível. Tá aí,